No espírito de relembrar as coisas importantes de ondas, porque a gente vai precisar aqui para ondas eletromagnéticas, vamos discutir alguns conceitos importantes de ondas, como amplitude, fase, coisas que vocês aprenderam em Física 2, mas a gente vai relembrar rapidamente aqui. Vamos começar pensando numa onda com um formato qualquer aqui. Foi uma onda triangular que está se propagando, né? Você está em t igual a 0, ela está aqui, depois de um certo tempo ela está um pouco mais para a direita. Primeira coisa, sempre definir eixos, tá? Aqui no caso a gente está desenhando a onda como função da posição x, poderia ser como função do tempo. A altura do elemento em um determinado instante de tempo, em uma determinada posição, é o que a gente vai chamar de função de onda, y de x e t. Então, por exemplo, num determinado x, no tempo t igual a 0, o y de t tinha um certo valor. O mesmo x para t igual a tzão tem um outro valor de y. Então é importante que é uma função separadamente de x e t. A gente chama de velocidade da onda o tempo, a relação entre, dado um ponto da onda, né, um ponto de y, de x e t, como que esse ponto se propagou depois de um tempo tzão, né? Ele se propagou por vzão tzão. Vzão é a velocidade da onda. Repara que a corda, aqui a gente está desenhando uma corda, né? A corda mesmo, um pedacinho de corda que subiu aqui, ficou parado no mesmo lugar, ele não foi para frente, né? O que vai para frente é esse movimento da corda. Então é importante definir que o que a gente está acompanhando é o y, x e t, que é uma função dos desvios da corda e não dos elementos de massa da corda, dos pedacinhos da corda. Repara que nesse caso específico que a gente está desenhando uma onda que não se deforma, que está sempre com a mesma forma, só andando para frente, a gente pode dizer simplesmente que y, x e t é igual ao y no instante inicial, desde que você translade o x pela quantidade de vt. Isso é particular dessas ondas que não se deformam. Aqui, da mesma forma, para um campo eletromagnético, você pode ter uma onda de campo elétrico que se propaga. Aqui não é uma onda monocromática que eu mostrei, né? É uma onda triangular. Repara que ela tem que ter sempre um campo magnético associado, que estaria aqui para fora, e não foi mostrado. Por quê? Porque o campo elétrico só se sustenta e só se propaga através da indução mútua entre campo elétrico e magnético. Então não tem jeito, precisa ter campo magnético. Mas aqui, representando só o campo elétrico, a gente tem a mesma relação aqui, né? Então a gente tem um E de x e t, e esse E, a princípio, do jeito que está feito aqui, ele não tem dispersão, ou seja, ele simplesmente se propaga para frente rígido. Da mesma forma que a onda da corda que a gente estava mostrando antes, essa onda aqui, ela aponta, né, os desvios apontam uma direção perpendicular à direção de propagação. A gente chama essa onda de onda transversa. Toda onda de luz, toda onda eletromagnética é transversa. O campo magnético também, a mesma coisa, transverso. Comprimento de onda, o que é? Olhando numa foto, uma constante aqui dessa onda, repara que a onda agora, para ter comprimento de onda bem definido, não pode ser uma onda que nem aquela esquisita triangular. Tem que ser uma onda senoidal, uma onda que se repete. E o comprimento de onda vai ser a distância entre dois pontos equivalentes. Aqui eu peguei dois mínimos da onda, né, dois vales. Mas eu poderia pegar, por exemplo, pouco tempo depois, agora essas posições estão associadas não mais a vales, mas a pontos aqui quaisquer. O importante é que eu esteja pegando a mesma fase. E aí a gente vai falar do conceito de fase já já. Repare que essa onda, então, é descrita matematicamente como A, que é a amplitude, cosseno de, lembra que depende só de x menos vt, então k, x menos vt,
K é uma constante qualquer, que no caso a gente sabe aqui para uma dimensão que vale 2π sobre lambda, né? E a gente chama de número de onda. Quando é tridimensional, isso aqui se torna um vetor de onda. Mas φ é uma fase qualquer, né? Porque eu botei aqui cosseno, mas não necessariamente quando eu escolher o ponto x igual a 0, né? X igual a 0 aqui, eu vou estar num ponto, porque se for x igual a 0, cosseno de 0 seria x igual a 0 em t igual a 0, cosseno de 0 é 1. E não necessariamente eu estou no máximo de amplitude. Então eu preciso dessa fase aqui para contabilizar em que ponto que eu estou começando a contar a onda. Então você tem a amplitude, que é a altura dessa onda. Tem o número de onda, que é associado ao comprimento de onda, né? E tem essa constante de fase, que depende de onde que você começou a contabilizar a onda, ou onde que você tomou x igual a 0, qual foi a sua escolha de eixos. Então, uma forma de você ver a relação entre K e lambda é você perceber que depois de passar do lambda, a função de onda volta nela mesma. Usando essa fórmula para a função de onda, então repara que essa relação é explícita para ondas monocromáticas, colocando aqui essa expressão, você mostra que K é igual a 2π sobre lambda. Vou deixar isso como exercício. A gente define também uma frequência, que é a dependência temporal. Repara que o K multiplica a velocidade aqui. Então K vezes a velocidade define a frequência da onda, de forma que o y, x e t fica com aquela forma que a gente já discutiu antes, né? E a relação entre frequência e amplitude, entre frequência e período, é dada por período igual a 2π sobre ômega. Então, é o tempo que eu tenho que ficar parado aqui na mesma posição para medir aqui no alto. O tempo que leva para essa onda andar para a direita e eu voltar a medir no alto de novo. Tá? É muito parecido com o comprimento de onda, né? É uma espécie de versão temporal do comprimento de onda. Então não é de se admirar que o lambda e o tal têm uma relação entre si. Tem uma relação aqui entre si. E esse ângulo φ de x e t é a fase. Repara que existe uma constante de fase e existe uma fase. Muitas vezes a gente chama a constante de fase mesmo, mas a forma mais correta é você definir uma fase, que é uma função de qual ponto do espaço você está olhando e qual instante de tempo você está olhando. Então, a fase seria todo o argumento do cosseno. Aqui. E a constante de fase é só o último φ aqui. Então aqui, por exemplo, está dois pontos que têm a mesma fase. Eles têm φ diferentes, mas os dois φs dentro do mesmo cosseno dão o mesmo valor de y, de x e t. A gente chama isso daqui de pontos em fase, ou de mesma fase. Pontos da mesma fase. Então aqui está na mesma fase, aqui também está na mesma fase. Aqui está uma onda eletromagnética monocromática, pictoricamente, né? Em cada ponto você tem um campo elétrico, né? O campo elétrico é um campo, ou seja, associa um vetor a cada ponto do espaço, e eles estão oscilando com um cosseno. Depois de se passar, por exemplo, metade do período, o que acontece? O que era o máximo, se fosse um período inteiro, ele ia voltar para a próxima posição de máximo, então a onda ia ficar idêntica. Como passou metade do período, ele vai ficar no meio do caminho. E é o que está acontecendo aqui. Esse pico foi para cá, metade do caminho. Após meio período, você ficou em oposição de fase. A gente chama de oposição de fase isso. É quando você está apontando na direção oposta à outra onda. Duas ondas em oposição de fase apontam em direções opostas. Isso vai ser muito importante para efeitos de interferência, que a gente vai estudar mais adiante. Então, pontos de mesma fase.
E aqui está um resumão aqui, tirado do livro, então está em inglês, porque é a versão que eu tenho online. Função de onda plana monocromática. Você tem o deslocamento, né, ou função de onda, a amplitude, o número de onda em uma dimensão, que seria vetor de onda em 3 dimensões, posição, tempo, frequência angular. Aqui tem que tomar um cuidado importante. Diferença entre frequência angular, que é dada por 2π sobre P. A frequência angular te diz determina como que a fase oscila no tempo, né? Enquanto a frequência linear, desculpa, aqui eu botei tempo, mas é período, tal, né? Enquanto a frequência linear é só 1 sobre tal, é a frequência Ni, ou F, às vezes se chama também, né? Da mesma forma, existe um número de onda linear e um número de onda angular, mas a gente só trabalha com angular. Vou deixar só um angular aqui. Fase é tudo que aparece aqui dentro. Constante de fase, aqui está considerado 0, mas seria um mais, por exemplo, π sobre 2 aqui poderia ser. Então, e as relações entre número de onda e comprimento de onda, entre frequência angular e período, entre frequência linear e período, entre frequência linear e frequência angular, obviamente você deriva dessa daqui, e o caso mais geral com fase. Tá? Aqui estão exemplos de 2 representações da mesma onda. Essa representação você está fazendo Y versus X, então isso daqui é uma espécie de uma fotografia da onda. Tá? A de baixo não. A de baixo não é uma fotografia. Ela é Y como uma função de T. Qual é a diferença entre um e outro? Aqui eu bati uma fotografia num instante de tempo e aí é um cosseno em todo o espaço. Né? Aqui, desculpa, um seno em todo o espaço. Pro de baixo, o que eu fiz foi parar numa certa posição qualquer aqui e ir acompanhando o valor. Então, eu parado aqui, agora está alto, conforme for passando vai baixando, vai virar. Então, plotando esse gráfico aqui, repara que aqui começa subindo, porque é seno de Kx, mais Kx. Aqui começa descendo, porque é seno de menos ômega-t. Ele começa descendo, depois sobe. Tá? E só para determinar a relação entre K, ômega e a velocidade, dizer que isso realmente é universal, você pode olhar para uma onda em 2 instantes de tempo diferentes, que uma onda que andou ΔX para frente, com uma certa velocidade V. Você tem para esse ponto e para esse ponto, você está na mesma fase da onda, né? E a fase é Kx menos ômega-t. Se Kx menos ômega-t é uma constante, eu estou olhando sempre para o mesmo ponto, significa que se eu derivar no tempo, isso aqui dá 0. Mas o tempo não é 0, né? A derivada do tempo no tempo é 1. E a derivada do x no tempo é a própria velocidade. De modo que fica óbvio por essa equação que a velocidade, que é dx dt, é igual a ômega sobre k. Então, velocidade igual a ômega sobre k, que é igual a lambda sobre t, que é igual a lambda f. Acho que vocês estão mais acostumados do ensino médio a ver igual a lambda f, né? Mas todas essas outras relações são igualmente válidas. Por que isso é importante? Porque repara que eu botei Kx menos ômega-t. Se eu coloco Kx mais ômega-t, isso daqui fica dx dt igual a menos ômega-k, né? Se você derivar isso daqui no tempo. De forma que para o seno de Kx mais ômega-t não se propaga para a direita, se propaga para a esquerda, ou seja, na direção x negativo, se propaga para x negativo. E se propaga para x positivo se for um menos aqui. Outra forma de ver é que Kx mais ou menos ômega-t é a mesma coisa que você considerar H é Kx
mais ou menos VT. Então é a velocidade ser positiva ou negativa, aparecer positivo ou negativo aqui, tá? Isso é importante.